Estamos recebendo aqui com alegria, né? Deus tem nos dado a honra de conhecer pastor Ronald, tá? Muito bom te receber aqui, amigo. É um grande pregador, um grande professor. Eu tive a oportunidade de poder ouvir o pastor Ronald lá no evento, lá da sede, né? Jornada de educação. Mano, Deus é na vida dele, tá? E ele veio aqui hoje, eu aprendi uma coisa, pode ter certeza, Deus, quando quer te abençoar, te apresenta pessoas. Então, obrigado, amigo. Você tem sido essa pessoa que Deus tem me dado esse presente. Tá? Vamos aplaudir o Senhor pela vida do pastor Ronald. Tá? Ele estará pregando aqui. Veio lá de São Gonçalo, né, essas rodovias nossas da vida. Pegou engarrafamento, mas chegou a tempo. Né? Mas Deus vai te usar. Fique à vontade. Sinta vontade na sua igreja. Tá bom, amigo? Quero agradecer a Deus pela vida do pastor Ronai Braga, Deus abençoe. Pedir perdão aos irmãos pelo horário, que eu moro ali em São Gonçalo, irmão, ali, né? E infelizmente, um acidente terrível ali no trevo, com vítima, né? Infelizmente, lá no trevo de Manilha. Inclusive o pastor Valber Ferreira, né? Ele estava na minha frente já parado 40 minutos com o carro desligado, porque ele falou que não tinha condições de andar. Aí eu vim andando, falei, Senhor, eu não sou Moisés, mas bem que o Senhor podia abrir o trânsito, né? Para a gente poder passar. Então louvo a Deus pela que está aqui na Devec Piabetá, a Deus pela vida do pastor Ronai, Deus abençoe a sua vida, a todos os irmãos. Para mim é uma bênção a gente estar aqui e compartilhar da palavra do Senhor. Abra a sua Bíblia, vamos colocar de pé em nome de Jesus. Gênesis capítulo 45 melhor, versículo de número 24. Depois vamos continuar lendo. Aí vamos ler o 46, o verso de 1 a 4. Gênesis 45, versículo 24. Me sinto extremamente honrado de estar aqui. Aqui é a segunda da vitória, né? Segunda da vitória, primeira segunda da vitória do mês de outubro. Isso é uma honra, uma bênção. Gênesis 45, 24. Quem encontrou, diga amém. Nós vamos ler até o verso de número 4 do capítulo 46. É uma leitura continuada, como se não tivesse capítulo. E despediu-lhe os seus irmãos e eles partiram. E lhes disse, não contendais pelo caminho. E eles subiram do Egito e chegaram à terra de Canaã, a Jacó seu pai. Eles fizeram saber, dizendo, José ainda vive. E ele agora reina em toda a terra do Egito. E o seu coração ficou entorpecido, porque não cria neles. E eles disseram de novo todas as palavras que José, as quais lhe dissera. E ele viu os carros que José mandara para levá-lo. Então, o espírito do seu pai Jacó reviveu. E Israel disse, basta, porque meu filho José ainda vive, e eu o verei antes de morrer. Israel partiu com tudo que possuía e veio até a Berseba e ofereceu sacrifícios ao Deus do seu pai Isaque. E Deus disse a Israel em visões de noite, Jacó, Jacó. Respondeu Jacó, eis-me aqui. E lhe disse, eu sou o Deus do teu pai. Não temas de ir para o Egito, porque eu te farei um grande povo. Eu irei contigo para o Egito e também farei a ti retornar, e José colocará as mãos sobre os teus olhos. Curve a sua cabeça. Deus, louvamos o seu nome, te agradecemos, Pai, na beleza da sua santidade. Senhor, que nessa noite, ó Pai, o Senhor venha falar conosco através do seu evangelho, fale conosco através da sua palavra, em nome de Jesus, amém. Podeis assentar com a sua Bíblia aberta, por favor. Praticamente Gênesis, ela vai falar sobre, o texto bíblico vai falar sobre criação e os patriarcas. José, ele não é que ele faz parte da história, da grande ideia da história do autor falar sobre José. A ideia é falar sobre os patriarcas. Quem seria José? Como diz um autor bíblico que eu gosto muito, Walter Brueggemann. Brueggemann diz que José é uma dobradiça que vai explicar como o povo foi parar no Egito. Mas que a grande ideia do autor bíblico de Gênesis é falar sobre os patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó. José está ali no meio, porque ele é a dobradiça, é a parte importante.
Esse texto é o fechamento da história de José a respeito da sua magnífica e bela história de vitória que ele tem no Egito depois de 13 anos de angústia sofrendo nas mãos daquele povo, sofrendo todas as agrura, escravidão e etc. Nesse texto, se você der uma olhada, vai falar a respeito de um período em que havia uma grande fome no mundo e que o Egito tinha guardado os mantimentos por causa da administração de José. Os filhos de Jacó são enviados pela mão do seu pai, porque o seu pai sabia que lá havia trigo e etc., coisas para eles poderem comer. Então Jacó faz assim, vai lá e compre mantimentos para a gente se manter, para sobreviver da crise. Eles vão lá. E quando chegam lá, vocês conhecem a história. José se revela, há uma choradeira tremenda. Então José vem a grande pergunta: papai está vivo? Tá. Então vai lá e traz o meu pai. Quando eles são enviados para trazer Jacó, José dá um alerta. Olha na sua Bíblia aí, ó. Não contendais pelo caminho. O texto em português dá uma distância, mas no hebraico mais ou menos seria assim: não bata a boca, não discute, não vá discutindo pelo caminho. Qual é a ideia de José? Porque José, quando ele se dá a conhecer para os seus irmãos, provavelmente os irmãos contaram para José o que aconteceu. Olha, a gente fingiu, falou que você estava morto. Então a gente está há 13 anos sustentando uma mentira para papai, dizendo que você está morto. Aí José, bacana, traz meu pai de volta. Agora, como é que você conta para Jacó que 13 anos de mentira agora é verdade? Que o garoto que estava morto vive e agora manda no Egito. Então José fala assim, ó, eu não sei quem vai falar, mas um de vocês vai ter que falar. Então ele diz, não contendes pelo caminho, ou seja, não brigue. Vocês vão ter que arrumar um jeito de chegar para papai e dizer que eu estou vivo. Quem vai ser, eu não sei, com vocês. Então José está dizendo, não brigue, mas cheguem num consenso. E o texto, olha na sua Bíblia, diz que eles chegaram do Egito na terra de Canaã. Verso 26, e lhes fizeram a saber dizendo, José ainda vive, e agora reina em toda a terra do Egito, e o seu coração ficou entorpecido porque não cria neles. Por que Jacó não vai crer nos filhos? Porque, irmãos, depois de tanto sofrimento, de tanta angústia, crer numa coisa dessa é muito difícil. Vou usar uma palavra mais simples que eu falei para minha esposa. Quando a promessa é muito boa, e quando a palavra da promessa vem, depois de 13 anos de luta, a gente não acredita mais. O texto diz que o coração de Jacó ficou entorpecido. O termo hebraico aqui é vailog, sem paladar. Jacó está há 13 anos chorando um luto. Há 13 anos chorando um luto do filho da sua esposa que ele mais amava, Raquel. É José e Benjamim. Aí os filhos vêm agora e diz para o pai dizendo assim, pai, todos aqueles 13 anos de luto, sentado na mesa, que o Senhor levantava o cálice e dizia, faz 5 anos que José morreu. Faz 6 anos que José morreu. Faz 8 anos que José morreu, porque judeu é muito apegado à data. Tanto que no texto, na história da Páscoa, eles dizem, comemoramos a Páscoa até hoje para se lembrar da nossa saída do Egito. O judeu é muito apegado à data. Tanto que eles comemoram, é claro que é uma data assim, muito terrível, o Holocausto da Segunda Guerra Mundial. Eles têm a data, todo mundo para, 1 minuto de silêncio, toca todas as sirenes, eles levam objetos não, eles colocam pedra, porque o judeu não leva flor para o túmulo, ele leva pedra. Ele põe pedra em cima do túmulo, né? Levam pedra, isso aí é história, depois eu venho aqui e conto por que leva pedra. Eles não põem flores, eles põem pedra em cima do túmulo. Aí põem as pedras lá, num rito de lembrança. Por que Jacó não vai crer? Porque a notícia é muito boa. Irmãos, às vezes nós somos assim. 13 anos de luta, 13 anos de angústia, como diz o texto,
e o seu coração ficou entorpecido, ficou sem paladar. Ou seja, José está comendo bife sem sentir o gosto da carne, está bebendo vinho sem sentir o gosto do vinho. Ele não tem gosto da vida. Um autor de um dicionário muito bom, Lothar Cohen, vai dizer que essa tradução ainda pode se aplicar em enxergar a vida de maneira sem cor. Ou seja, a vida para Jacó não tinha mais cor desde o dia que os filhos falaram. Ele morreu. Então ele está há 13 anos comendo sem gosto e olhando a vida sem cor. Você e eu, para estar aqui segunda-feira, provavelmente a gente está como Jacó. Deus tem falado para mim e para você que vai fazer, mas depois de 13 anos, de luta, 10, 15, por mais que a promessa for boa e seja boa, a gente começa a duvidar dela. A gente começa a não acreditar que ela vai acontecer. A notícia para Jacó era excelente, porque resolvia 2 problemas. Olha na sua Bíblia, verso 26. Ele reina em toda a terra do Egito e ele está vivo. Ou seja, a beleza dos seus olhos, a doçura da sua vida, que é José, vive. Que é um dos filhos mais amados por ele. E agora, há 13 anos, talvez a saudade de Jacó poderia sair e assumir o controle e dizer assim, ele está vivo, vamos acreditar. Mas ele não acredita. E outra, a notícia também é boa porque ele reina. Ou seja, ele está vivo e está bem. Ele está vivo e manda no Egito. Ou seja, eu estou guardado. A notícia era muito boa. E ele não acreditou. O problema de não acreditar é por causa da angústia. Porque às vezes a angústia estrangula a fé. Às vezes os problemas estrangulam a fé. Às vezes a gente entra em cultos aqui de domingo, de celebração, de ceia, e vemos adorar o Senhor. O culto pode ser maravilhoso, mas a luta que a gente passa lá fora estrangula o nosso culto também. O pastor Ronai Braga pode vir, como tem sempre vindo aqui, sendo usado por Deus, e pode te dar a maior palavra de promessa da sua vida, usando o Espírito Santo sobre ele, e ele falando, ó, vai acontecer. Aí você olha para trás, depois de tanto tempo, não vai mais. Jacó estava assim. Jacó tinha dificuldade de crer, porque a vida de Jacó era muito difícil. Jacó, quando se encontra com o Faraó pergunta para ele assim, Jacó, como foi a sua vida? Aí ele, meus dias foram poucos e maus. Jacó viveu mais de 100 anos. Quando eu leio isso, eu começo a rir. Meus dias foram poucos e maus, mais de 100 anos. Aí você fala assim, mas por que ele fala isso? Aí você tem que começar a lembrar. Primeiro lugar que Jacó já vai começar a brigar no ventre da sua mãe. Esaú e Jacó já começam a quebrar o pau lá no ventre. Ele já nasce em segundo lugar segurando o calcanhar do irmão. Aí já ganha o nome, Jacó, aquele que agarra, o que segura. Ele já tem um primeiro problema com o irmão. Ele rouba a primogenitura do irmão por um prato de lentilha. Depois ele vai enganar o seu pai. Depois ele foge de casa. Então ele não acompanha todo aquele... Ele fica durante muitos anos longe de casa. Depois é enganado por Labão e casa com uma mulher que ele não ama. Depois ele casa com a mulher que ama e a mulher que ama é estéril. E depois essa mulher que é estéril tem dificuldade para ter filhos, ela vai ter filho muito tempo depois. Aí ele volta para casa, pede perdão a Esaú e enterra seu pai. Mas antes dele chegar em Esaú, ele passa no Val de Jaboque, ele estava bom e agora manca. E tempo depois acontece uma série de problemas, os filhos vão começar a brigar, um quer brigar com o outro, um quer matar o outro, Diná desflorado, uma série de problemas. E agora, 13 anos depois, o filho dele morre, a pessoa que ele mais amava dos filhos. Depois de Benjamim e José. Como é que foi seu tempo, Jacó? Poucos e maus. Aí vem a notícia boa. Mancando, 13 anos de luto, José vive. Irmãos, tem gente assim. Deus está falando há tempos. Eu vou fazer. Eu vou fazer. Eu vou fazer. Depois de tanto tempo? Depois de tanta folha de calendário?
Depois de 10 anos chorando, não vai. Tem muita gente aqui, como Jacó, sem paladar, enxergando a vida sem cor. José conhece tanto o pai, que José faz uma coisa. Olha na sua Bíblia aí, ó. Verso de número 27. E eles disseram de novo todas as palavras que José, as quais lhe dissera. Preste atenção, hein? Ele viu os carros que José mandara para levá-lo. Então o espírito do seu pai Jacó reviveu. Eles contam para o pai: ó, vamos repetir a história. José vive e reina no Egito. Não acredito. Papai, vem aqui fora. Provavelmente Jacó dentro de uma tenda, tira o pai do lado de fora. Aí o texto diz assim, ó: e ele viu os carros que José mandara para levá-lo. José faz o que? Olha, pega carruagens reais, manda meu pai busca meu pai lá. Mas não traz meu pai a pé não, traz de carro. Quando Jacó olhou o carro de Faraó, o texto diz assim, ó: então o espírito do seu pai Jacó reviveu. E no hebraico seria: voltou a ter gosto, voltou a enxergar a vida com cor. Mas por que, pastor? Por que reviveu? Sabe por quê, irmãos? Interessante que Jacó não viu a foto de José, não viu filmagem, não viu uma túnica nova, mas viu os carros de Faraó, provavelmente carros de ouro, respondendo a posição governamental de José. Ele sabia que os filhos não teriam condições de trazer carro real para buscar, só se o próprio José, como filho, mandasse. Olha na sua Bíblia, o texto diz que quando ele olha os carros de Faraó, o espírito revive. Aqui o Senhor falou comigo, pastor Roná, em casa, de maneira muito forte. Quando as promessas já não bastam, Deus às vezes envia o pedaço do milagre só para você olhar e voltar a crer novamente. Ele não vai mostrar inteiro, só um pedacinho. Então aqui eu vim como profeta, enfrentei esse trânsito todo para poder te dizer uma coisa: esse mês, melhor, essa semana, Deus vai enviar um sinal e você vai voltar a crer novamente, como você cria antigamente. Um pedaço. Só um pedaço. Jacó não viu o rosto de José, não viu túnica, não viu nada, só viu a carruagem. Olha o que diz o texto: o seu espírito reviveu. Meu irmão, Deus nos conhece, e Ele sabe que às vezes o deserto tira a nossa fé, a angústia tira o brilho da nossa vida. Então o que Deus faz? Coloca um oásis para a gente voltar a respirar e continuar caminhando firme até o final da caminhada. José conhece o pai mais do que os irmãos. Se vocês contarem, ele não vai acreditar. Mas se eu enviar isso aqui, ele vai acreditar. 13 anos longe, e o garoto ainda conhece o pai. Meu irmão, Deus te conhece. Deus te conhece. Por isso que às vezes você vai em eventos onde tem pessoas que têm o dom da palavra, da ciência, e Deus usa essa pessoa para todo mundo, e você fala: pô, mas Deus não usa para mim, porque Ele sabe que se falar você não vai acreditar. Então Ele diz assim: eu não vou falar, eu vou só te mostrar o que eu vou fazer. Eu vou enviar sinais, eu vou enviar sinais, e você então vai voltar a crer como você cria. Eu acho bonito a beleza do texto para fazer Jacó reviver. Aqui termina o luto de Jacó. Aqui ele volta a crer que Deus é o Deus que nos sustenta e nos guarda. Aqui ele vê como Deus é aquele que direciona a vida do homem. Ontem na minha igreja eu tenho um estudo, pastor,
chamado Segredo da Identidade Messiânica, em Mateus. Porque o grande debate dos evangelhos é quem é Jesus. Você vai lembrar disso num texto de Marcos. Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Essa expressão é sobre o segredo da identidade messiânica. Quem é esse aí? Ele é o filho de Davi? Herodes chamava ele de João Batista. Os vizinhos chamavam, mas ele não é o filho do carpinteiro? Os fariseus diziam, não, é Beelzebu. A mulher cananeia que soube, não, ele é o filho de Davi, ele é o Senhor. Os discípulos chamavam ele de fantasma, porque andava em cima da água. Não, ele é um fantasma. Esse é o grande debate, né, sobre a ideia do Messias. Quem é este? Quem é este aqui? Aí eu lendo isso em casa, lembrando desse texto aqui, e de como Cristo se revelou aos discípulos, e o Pai iluminou, e não, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E os discípulos então creram, porque o Pai sabia exatamente como falar com cada discípulo, para eles crerem no Filho. Mesmo distante, José conhece o Pai de uma tal forma, que fala assim, eu não tenho que enviar algo físico, algo palpável, porque palavra o meu pai não vai acreditar. Ele só creu que eu estava morto por causa da minha túnica ensanguentada em sangue de cabrito. Se eu não enviar coisa material, papai não vai crer, porque o meu pai é muito experimentado pela vida. Ele enganou o meu avô, quando o meu avô colocou a mão nele, ele estava vestido com pelos de Esaú. O meu pai é muito pela questão da mão. Ele dormiu, não sabia, quando acordou viu a escada, sentiu o anjo tocando na coxa. Meu pai não se engana fácil, tem que ouvir, tem que ser algo físico. Por isso que às vezes Deus não fala nada conosco, Ele começa só a mostrar. Tá aí, ó, aleluia, tá aí, ó, tá aí, ó, tá aí, ó, tô te enviando. Eu acho bonito a ideia que o Espírito revive. O Espírito revive, diz o texto, verso 28. Israel disse, basta, porque o meu filho José vive, e eu ainda o verei antes de morrer. Esse aqui foi um grande problema de Jacó. Ah, pastor, mas não tem nada de errado aqui. Aqui tem um problema. Qual o problema do texto aqui? O problema é que Jacó não pode mais falar essas coisas. Ele não pode dizer para ninguém, basta, eu vou. Não pode. Porque quem tem que levar Jacó ao Egito é Deus. Ele não pode simplesmente largar a terra da promessa por causa do filho. Ele tem que esperar Deus levar ele para lá. O grande problema de muitas pessoas que quebram e perdem o milagre quando vê a pontinha, só a pontinha do iceberg, é isso aqui. Deus fala pro abençoado, ó, você vai ser um grande pastor. Mas Deus não disse quando, nem como. Deus enviou a promessa, você vai. Aí aquela promessa comicha no coração dele. Aí um dia ele sobe no púlpito, prega, a igreja voa. Ó, Deus está comigo. Aí aquilo fica comichando, Deus só mostrou o pedacinho do iceberg. Aí ele começa a cavar o milagre. Não, eu vou sair daqui e vou para lá, porque lá vão me consagrar, então eu vou alcançar o milagre. Era isso que Jacó estava dizendo. Deus tinha enviado as carruagens através de José, dizendo aí, ó, teu filho está vivo, então espera, porque eu vou te levar. Meu irmão, se Deus falou que vai fazer, espera, porque Ele vai. Você não precisa colocar a mão para fazer. Você não precisa ir lá e puxar o milagre para você, porque quem vai levar para você, Deus é que leva. Deus promete um comércio. Aí o camarada fica caçando qualquer um para fazer sociedade. Não, eu vou ser sócio, eu vou ser... Aí faz a sociedade, pastor, quebra. Não, Deus falou para mim que eu vou ter uma igreja. Como um amigo falou para mim uma vez, eu falei, olha, Deus não está contigo não. Ele parou de falar comigo. Ficou 1 ano com a igreja, fechou. Aí um amigo falou assim para mim, mas Ronald, por que tantas igrejas fecham? Porque eu falei, filho, a porta que ele abre ninguém fecha, mas a porta que ele fecha, ninguém abre. O problema, irmãos, é quando a gente confunde a ponta do milagre com o milagre inteiro. Não confunda sinais com o milagre todo. Espera que Deus vai entregar tudo em suas mãos. O grande problema é que essa nossa ansiedade
acaba dificultando as nossas vidas. E ao invés do milagre ficar próximo, ele começa a ficar distante. Começa a se distanciar mais, porque a gente começa a buscar com as nossas mãos isso. Nesse momento, se você olhar o texto, diz assim, ó, presta atenção que esse trecho aqui é cheio de pegadinha. Israel, repara no texto, Israel, ele não chama Jacó, Israel. Jacó teve o nome mudado no Val de Jaboque. Israel significa príncipe. Israel disse, basta, porque o meu filho José vive, eu irei e o verei antes de morrer. Quem é ele para determinar alguma coisa na vida lá na frente, se Deus não sustenta o homem? E o texto diz aí, ó, Israel é príncipe. Meu irmão, quem manda nele é o rei. E o príncipe só anda quando o rei ordena. Eu e você não podemos bater no peito e dizer, eu vou lá e faço. Meu irmão, se o rei não der ordem, não saia do teu lugar. Espera o rei ordenar. Mas espera. O problema é a ansiedade. Eu creio que aqui ninguém é ansioso, né? Todo mundo aqui é tranquilo, né? Ansiedade é o mal do século. As pessoas não dormem direito, não comem direito. Antigamente a gente abria a geladeira, né? Hoje abre o Facebook. Abrir o Facebook, o Twitter, o Instagram. Eu com essa coisa de política, eu gosto muito de política. Debato muito sobre política. Então toda hora eu vou lá no Twitter para ver se tem alguma coisa de notícia sobre política. A gente é muito ansioso. Jacó colocou muita ansiedade, mas olha na sua Bíblia. Verso 1, capítulo 46. Israel partiu com tudo que possuía e veio a Berseba. E ofereceu sacrifícios ao Deus do seu pai Isaque. Israel cata todas as suas coisas, junta todas as suas malas, todo o seu pessoal, os seus filhos, e começa agora uma peregrinação pela terra. Presta atenção, mãe. Olha no texto aí, se quiser sublinhar, você sublinha. Eles vão a Berseba. Berseba é a última cidade de Israel. É na fronteira. É como se fosse do Iapoque a Chuí. Dan é a nascente do Jordão. Dan, tribo de Dan. Dan a Berseba. Eles param lá em Berseba, última cidade. Olha o que diz o texto. E ofereceu sacrifícios ao Deus do seu pai Isaque. Por que o texto diz que ofereceu sacrifícios ao Deus do seu pai Isaque? Isso eu falei na jornada de educação. Porque a relação do judeu é sempre com a relação do Deus do seu pai. Toda vez que você vê Javé, Deus no Antigo Testamento, falar com algum deles, ele fala assim, eu sou o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Ele sempre começa falando sobre a genealogia, a paternidade, com quem era Deus e estava se relacionando. Por que Jacó oferece a sacrifício ao Deus do seu pai Isaque? Porque para Abraão, o Deus de Abraão é chamado de o Deus da provisão. Porque Deus deu o cordeiro para morrer no lugar de quem? De Isaque. Mas e o Deus de Isaque? Qual é o nome? Como Isaque chama o Deus que ele aprendeu com o pai dele? O pai dele conhece o Deus da providência, mas Isaque conhece o Deus do cutelo. Ele está deitado e o pai está segurando o cutelo, a machadinha. Então, Jacó vai dizer para Labão o seguinte, expressão fantástica. O Deus do meu pai, o terror de Isaque. Ele oferece sacrifícios ao terror de Isaque. Por que Jacó tem medo de sair da terra? Porque o seu avô Abraão largou Canaã pelo mesmo motivo que ele ia fazer. Fome e crise. Abraão, quando chega em Canaã, faz um altar. Vem a crise sobre a terra. Depois você lê em casa. Gênesis 15. Vem a crise sobre a terra. Começa a ler a partir do 12 para você pegar toda a história. Vem a crise sobre a terra. Pá. Aí o que diz o texto? Que quando vem a crise, Abraão faz o altar e sai de Canaã e vai para o Egito. Chega no Egito, tem que mentir. É sua esposa? Não.
Não é não? Aí Sara, levada para o faraó. Faraó dá dinheiro para Abraão. Tempo depois vem uma praga. Faraó descobre que Sara é esposa de Abraão. Bota Sara e Abraão para fora. Vão embora. Discute Ló e Abraão por causa da grana que ele ganhou com o faraó. Ló se separa. Mais para frente, Sara quer a promessa. Deita com a minha escrava. Quem é a escrava dela? Agar. Agar é o quê? Egípcia. Deita com ela, nasce Ismael. O que você aprende? O que eu aprendo? O que Jacó aprendeu? Que Abraão, quando largou o altar por causa da crise, ele foi para o Egito achando que o Egito teria o resultado que o altar não tem. Quando chega no Egito, tem que mentir. E dizer para Faraó que ali não tem nada de esposa. Aí ele mente e perde a esposa para Faraó. Ou seja, quem deixa o altar e volta para o Egito por causa da crise, a primeira coisa que vai fazer é perder a família. Mas ele ganhou a grana. Mas não tem família mais. Mas aí veio a praga sobre o Egito. E Faraó descobre que é por causa de Sara e Abraão. E coloca eles para fora. E outra coisa, o homem que deixa o altar por causa da crise para procurar a saída do Egito, para onde ele for, a praga vai junto. E quando descobrirem que você era do altar, vai colocar você para fora. Ou seja, você vai ser envergonhado. Aí ele ganhou a grana de Faraó, que Faraó tinha dado. Então eles discutem. Ló vai discutir com Abraão porque ele ganhou aquele dinheiro todo. Eles se separam. Ou seja, todo o dinheiro que você ganha no Egito, porque você fugiu do altar por causa da crise, esse dinheiro não traz unidade, vai separar. E ele se separou, então anos depois deita com Agar. Ou seja, mesmo você voltando para o altar, se reconciliando com ele, você ainda pode sofrer a consequência de ter ido do Egito buscar ajuda. Porque você saiu do altar achando que no Egito teria saída. Jacó então ele fica, porque o seu filho Isaac, o seu pai Isaac, melhor dizendo, tem o mesmo problema da crise, mas Deus fala com Isaac. Isaac fica, e você planta, e colherá 100 por 1, em terra seca. Jacó vai levantar um altar em Berseba, porque ele está com dúvida. Será que vale a pena mesmo eu largar a terra da promessa por causa do meu filho? Nesse momento a emoção de Jacó ficou em segundo lugar. Em primeiro lugar ficou Deus. Porque caiu a ficha e ele percebeu, peraí, eu não preciso ir para o Egito buscar auxílio, porque é melhor ficar na terra da crise com Deus do que no Egito com o diabo. Peraí, eu não posso colocar as coisas na frente uma da outra. Eu tenho que esperar. Eu tenho que falar com Deus para ver se Ele vai responder. O que eu mais escuto entre os amigos é a mesma saída. Estados Unidos e Portugal. Só esse ano, eu nem sei quantos amigos já foi para a América morar e ir para Portugal. Todo mundo quer fugir da terra da crise. Todo mundo quer ir embora. Muita gente conversa comigo, porque eu morei em Portugal durante um tempo, e muita gente pergunta, Ronald, por que você voltou? Eu falei, porque Deus mandou. Porque Deus mandou. Não, você já estava todo estabilizado. Eu falei, filhão, a minha vida anda na mão de Jeová. Se Ele mandar ir para o deserto, eu vou. Sabe por quê? Ele vai mandar codorna, vai fazer chover e maná vai descer do céu. Eu tenho não vou usar o nome, porque é falta de respeito de uma pessoa muito próxima. Mas ele está com um baita problema. Ronald, eu vou para a América. Beleza. Vamos orar. Não, já está tudo certo. Aí vendeu carro, vendeu casa, vendeu não sei o quê, vendeu cachorro, papagaio, periquito, catatua, vendeu tudo. Moto, bicicleta, juntou com a esposa e foram. Ela passou com a filha. Aí ele foi atrás, foi detido. Preso 6 meses. Crente. Os dois. Ele voltou. Aí ligou para ela, meu amor, eu não posso ir não. Você vai voltar? Não, vou ficar. Está com pedido de divórcio. Ela não quer voltar. Ele está proibido de pisar na América por 10 anos. Porque aconteceu isso aqui, ó. Viu a ponta do milagre e confundiu com o milagre inteiro. Cabandarás. Não levanta altar para perguntar a Deus se vai. Não deixa suas emoções acabar com aquilo que Deus está construindo.
Deixa que o Espírito Santo dirija você sobre o caminho, sobre essa terra. Não confunda arrepio com presença de Deus. Arrepio, a gente é só colocar água gelada na nuca. Tem muita gente confundindo arrepio de pele com o que Deus está falando. Cuidado. Jacó deixou as emoções. Não, eu vou lá para o Egito. José vive e eu vou ver ele. Peraí. Aí caiu isso. Não, peraí. Ele deve ter feito assim, pastor Ronai. Quando ele pulou, peraí, eu estou mancando. Se ele fez isso aqui, o que ele pode fazer com a outra? Peraí. Meu pai me contou a história do cutelo. Eu não posso simplesmente largar Canaã e ir para o Egito porque meu filho está lá. Quem direciona a minha vida é Deus. Tem gente assim, irmãos. Olha a pontinha do milagre, faz igual Jacó. Não, eu vou lá. Eu vou resolver. Hoje, depois eu mostro o zap para o senhor. Uma menina conversando comigo. Tudo certo para ir para Portugal. Foi para lá, o marido dela deu uma crise de pânico. Voltou. Está em depressão, voltou. Ela conversando comigo, pastor, mas por que deu errado? Eu falei, filha, tomar a direção da vida sem a direção de Deus dá tudo errado. Quando Deus está na frente, não tem inferno, não tem macumba, não tem olho gordo, não tem migração, não tem falta de dinheiro, não tem nada, porque quando Deus envia, a porta abre, o muro cai, o gigante cai, o mar se abre, as coisas se resolvem. Quando Deus está na frente, acabou, meu irmão. Cara, pastor, como é que você foi para a Europa? Eu falei, eu fui sem R$1 no bolso, a convite, e fui para lá. E botava a mão, estava igual Rei Midas, botava a mão e virava ouro. Só que Deus falou comigo, ó, arruma tua bagagem e volta. Mas Deus aqui está tão bom. Eu estou comendo bacalhau todo dia, Senhor. Assado, cozido, frito, pastel de Belém. Eu estava engordando, pastor. A coisa lá era muito boa. Jeová, volta. E a gente tem que voltar, irmãos. Por isso que Jacó faz o altar. Meu irmão, não tome decisões precipitadas antes de levantar o altar diante de Deus. Jacó foi até Berseba, última cidade de Israel, para tomar uma decisão. Não tome decisões fundamentadas em emoções, raiva, rancor, ódio, inveja. Tome decisões fundamentadas na palavra. Ouça o Espírito, ouça a palavra, ouça o pastor. Pastor isso, pastor direciona. Jacó aqui, ele é o líder do clã. Ele não pode colocar a família dele em perigo por causa de... Desculpe que eu vou falar, tá? Por causa de emoções. Porque eu não vejo o filho há 13 anos. E colocar toda a terra de Canaã na mão dos midianitas, de qualquer tipo de povos. Para ele poder sair, ele tinha que ter a chancela, o dedo de Deus. Por isso que o texto diz que ele oferece sacrifício. Ele está conversando com o pai. Senhor, toma aí um sacrifício. Eu quero uma resposta. Quero te dizer uma coisa. Levante um altar esse mês. Ofereça sacrifícios ao Senhor. E Ele enviará a resposta certa para o seu coração. Olha o que diz o texto, verso 2. Presta atenção, irmão. É cheio de trocadilho isso aí. E Deus disse, tá claro igual água aí no texto, verso 2. E Deus disse a Israel em visões de noite: Jacó, Jacó. Respondeu Jacó, eis-me aqui. Olha aí, ó. Olha o trocadilho, ó. Ele começa a chamar Israel. O texto fala assim: disse a Israel. E Deus disse: Jacó, Jacó. Aí você fica confuso. Mas é Jacó ou é Israel? O certo é Israel. Mas se você olhar o texto, é Deus que chama ele de Jacó. Deus está dizendo para ele. Quando Deus fala em visões de noite, Deus está dizendo para nós o seguinte: quando eu quero dar resposta, eu não envio recado, eu falo direto. Eu falo direto. E Ele dá visões à noite. Ou seja,
do sacrifício até a resposta, houve um tempo. Nem sempre a resposta vem na hora que a gente quer, mas vem na hora que Deus acha o certo e o melhor. Porque se Ele der a resposta antes, a gente pode, como meninos da fé, que às vezes nós somos, a gente pode ficar rebelde com a resposta. Não era isso que eu queria ouvir. Aí Deus, não, então vou esperar o momento certo de falar. Aí Ele dá a visão de noite para Jacó. O texto vai dizer, vai chamar Jacó de 2 vezes. Isso aqui é lindo. Isso aqui foi uma conversa entre eu e o pastor Alfredo, meu amigo, Vila São Luís. O pastor Alfredo conversou isso aqui uma vez comigo. Por que Deus fala Jacó, Jacó? Porque Deus está dizendo assim, ó, você é Israel agora, mas eu conheço você desde quando você era trambiqueiro. Eu não te conheço agora não. Eu te conheço desde quando você era enganador e segurava calcanhar. Meu irmão, Deus está dizendo para Jacó o seguinte, você pode se achar Israel aqui, mas aqui na eternidade eu te conheço desde quando você era Jacó. Deus está falando para mim, para você o seguinte, Ele não conhece você de hoje, Ele te conhece desde outros dias. Ou seja, se lá na época que era Jacó Ele te guardou, muito mais agora quando você é Israel diante dEle. Muito mais agora. Ele está dizendo, Jacó, eu te guardo desde o passado. Eu não estou te guardando agora que tu é Israel. Agora você é príncipe, com filho. Mas eu te conheço quando você já enganava seu irmão. E eu te guardei. Abri meus céus e você viu a escada posta. Os meus anjos subindo e descendo. Dei ovelhas para você diferente da de Labão. Você só se tornou Israel quando voltou para casa. E eu te encontrei no Val de Jaboque. Deus está falando para mim e para você o seguinte. Se em outras crises Ele te guardou, ainda mais agora que você é Israel diante de Deus. Muito mais agora. Estava conversando com a minha mãe. Minha mãe dizia, Ronald, você lembra da fila do... Aqui o pessoal não vai lembrar, né, pastor? O senhor lembra? Eu lembro. Pouca... Fila do feijão, quem lembra disso aí? Fila do óleo. Lembra do óleo? A crise do óleo, fila do óleo, fila do feijão. Teve o problema do gás, também foi terrível. Teve a fila do leite, fila do pão. Quem lembra disso? A juventude hoje lembra? Hoje tem tudo celular, irmão. Hoje isso aqui é Suíça comparado a um tempo atrás. Aquelas maquininhas, tinha que fazer compra na frente dela. Porque depois ela já vinha marcando. Então Deus está dizendo isso hoje para você. Se Ele te guardou naquela época, por que Ele não vai te guardar agora? Você pode ter mudado, mas Deus continua sendo Deus. Ele continua reinando. Ele continua no governo. Ele continua absoluto sobre os céus e sobre a terra. Alá mandará. Ele está dizendo para Jacó, rapaz, eu te conheço desde quando você era Jacó, rapaz. Você chegou agora, e agora que só porque Israel já quer tomar a rédea? Olha na sua Bíblia, senão eu não volto mais, por causa do horário. Deixa eu correr aqui, pastor. E disse ele, eu sou o Deus do teu pai. Não temas de ir para o Egito, porque eu te farei um grande povo. Rapaz, isso aqui é muito forte. Repara o que Deus vai falar. Não temas. Jacó tem medo, filho. Deu medinho, pastor. Deu medinho nele. Mas por que deu medinho? Porque Jacó manca. Às vezes as marcas que Deus nos deixa é para nos lembrar de quem Ele é. Por isso que Jacó manca. Não, peraí. Não temas de ir para o Egito. Ele teve medo de abandonar Canaã e ir para a terra do Egito. Ele travou. Às vezes o medo é bom, irmãos. Às vezes o medo não, o temor a Deus é sensacional. É o princípio de toda a sabedoria, como diz Provérbios.
Jacó tem um temor de abandonar aquilo que Deus já havia dado ao seu avô, ao seu pai. Então por isso que ele quer uma resposta. Meu irmão, faça como Jacó. Abre os ouvidos para ouvir qual é a melhor resposta da boca de Deus. Não temas de ir para o Egito. Eu te farei um grande povo. Ou seja, Jacó, a coisa vai ser tão boa para você no Egito, porque você vai sair nesse grupo pequeno. Mas isso aqui vai multiplicar muito mais lá no Egito. Ele está dizendo, eu vou te abençoar lá, porque eu estou indo com você para lá. Ou seja, quando Deus nos envia para algum lugar, Ele não fica, Ele vai junto com a gente e nos abençoa lá também. Aleluia! Aleluia! Quem pode glorificar Jesus Cristo? Quem pode adorar o Senhor? Ele está chancelando, ele vai, eu sou contigo. Eu sou o Deus do teu pai. Eu sou o Deus do teu pai. Eu sou o Deus que segurou o cutelo e prosperei seu pai em terra de aflição. Eu sou o mesmo Deus sobre a sua vida, Jacó. Eu vou te fazer grande lá no Egito. Para a gente encerrar, verso 4. Eu irei contigo para o Egito e também te farei voltar. Presta atenção. E José colocará a mão sobre os seus olhos. Deus está dizendo assim, ó, eu não só vou com você não. Eu vou com você e vou voltar com você. O bonito é isso aqui, ó. José colocará a mão sobre os seus olhos. Isso aqui é um rito fúnebre. O judeu costuma, não sei agora, mas a prática antiga, você chamava alguém muito próximo ao familiar que faleceu, a pessoa, ela que era responsável por fechar o olho do cadáver. Você ia lá e fechava os olhos, como um sinal que a pessoa estava partindo. Deus está dizendo para Jacó, Jacó, até a hora em que você encontrar José, a morte vai passar longe. Pode vir beduíno do deserto, escorpião, qualquer tipo de serpente, nada vai te atacar, porque eu estou chancelando, daqui para lá a morte não te toca, ela só vai te tocar o dia que eu quiser. José vai fechar os seus olhos. Aí aqui eu lembrei aqui agora, de um café de pastores que participei em São Paulo, e um pastor falou uma frase que eu falei assim, é muito bonita. Ele disse, todo homem é imortal, enquanto este estiver no caminho da promessa de Deus, a morte não pode tocar nele. Meu irmão, enquanto eu e você estivermos no caminho de Deus, obedecendo a voz de Deus, a morte tem que passar do outro lado da rua, porque claramente existe algo para acontecer na nossa vida. Sabe por quê? Não é para a nossa glória, é porque quando isso acontece, o nome de Deus é glorificado sobre os céus e sobre a terra. Vai ficando de pé em nome de Jesus. Vai ficando de pé em nome de Jesus. Aleluia. Feche seus olhos em nome de Jesus. Eu quero orar por você nessa noite, que de repente está como Jacó, 13 anos de angústia, 10 anos de angústia, vida sem gosto, sem sabor, sem paladar, vida sem beleza. Eu quero orar por você, para que Deus esse mês de outubro, essa semana, Deus envie um sinal palpável daquilo que Ele vai fazer sobre a sua vida. Algo que vai literalmente fazer o seu espírito reviver. O seu espírito vai reviver. Então você vai ler mais. A coisa vai ter um outro tom. Porque eu sei como é viver de repente enfrentando tanta dificuldade. Eu quero orar por você nessa noite. Se você quiser sair do seu lugar, saia. Os irmãos estão saindo aqui voluntariamente. E fala assim, Senhor, eu preciso ver um sinal, ó Pai.
Senhor, para que o meu espírito reviva, ó Pai. Para que, Senhor, tenha cor novamente. Feche seus olhos em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus. Pai bendito, eu estou aqui diante da sua igreja, junto com o teu filho, Senhor, pastor Ronai Braga. Deus, aqui esta casa, Senhor, que tem como líder espiritual o pastor Silas Malafaia. Deus, em nome de Jesus, eu quero orar pelos teus filhos aqui, que de repente estão há anos, passando uma angústia, luta, provação, sendo esbordoados, Senhor, pelas lutas, e perdendo o sabor, o gosto, olhando a vida sem cor, ó Pai. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor essa semana, esse mês, que o Senhor envie, ó Pai, algo para os seus filhos. Quando eles olharem, o Espírito vai reviver. Senhor, o Espírito vai reviver. A sua graça, Kamandarabi, Hanassúria, Senhor, vai ser algo que eles vão segurar, ó Pai, e vão se levantar novamente, e a tua glória vai ser manifesta para a glória do teu santo nome, Pai. Pai, em teu nome nós lhe pedimos, ó Pai, que os teus filhos também aqui, prestes a tomar decisões, Pai, que essa semana eles venham levantar o altar e oferecer um sacrifício de altar. Senhor, esperar a sua palavra, que o Senhor envie a resposta para onde ir, o que fazer, o que falar, o que construir, o que abrir, o que fechar, se é para sair, se é para ficar, se é para ir embora, se é para ficar, Pai, porque se o Senhor enviar, se não tiver dinheiro, o Senhor envia. Se não tiver saúde, o Senhor envia. Se a porta estiver fechada, o Senhor abre. Se não tiver patrocinador, o Senhor envia. Porque quando o Senhor abre, não tem gigante, não tem demônio, não tem macumba, não tem olho gordo, não tem mar fechado. Porque quando o Senhor está na frente, ninguém fica na mandúria diante da sua vontade. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor envie a resposta essa semana, que o Senhor envie a resposta esse mês, que o fogo venha arder e que a sua palavra venha falar para a honra e glória do nome de Jesus. E toda a igreja aplauda o nome do Senhor. Oh, aleluia! Eu recebo essa palavra. Volte para o seu lugar. Eu recebo essa palavra. Eu concordo com esta palavra. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor te leve em paz para a sua casa. Você que veio aqui pela primeira vez, pela segunda vez, sinta bem no nosso meio. Espero que você tenha gostado do nosso culto. Numa força de expressão, que o culto não é nosso, o culto é para Deus. Tá? Mas volte sempre, segunda-feira estaremos aqui mais uma vez também no culto da vitória. E junto com a nossa irmã Leia Mendonça. Convide alguém, traga alguém. Mas eu tenho certeza que você está saindo daqui abençoado. Oh, quem foi abençoado por essa palavra? Vocês querem aplaudir o Senhor pela vida do pastor Ronald? Oh, aleluia! Oh, aleluia! Glória a Deus! Deus abençoe a vida do Senhor, pastor. Será novamente aqui conosco, pregando a palavra do Senhor. É muito bom ouvir a palavra do Senhor. O Senhor te dará um sinal. Diga para o teu irmão, o Senhor te dará um sinal. Mas não é um milagre, é só um sinal. O que você está vendo, moço? Eu estou vendo só uma nuvem, é pequena. Ainda não era chuva, era só um sinal. Oh, que o Senhor te leve em paz. Que você caminhe debaixo dessa palavra. Oh, Senhor, muito obrigado por essa palavra, Senhor. Muito obrigado por esse encontro aqui, Senhor. Muito obrigado, vale a pena, Senhor. Eu sei que tem pessoas que aqui acordaram cedo, estão aqui, ó Deus, mas vieram para a tua casa, vale a pena. Porque o Senhor nunca nos despede com as mãos vazias. Senhor, nós louvamos o teu nome. Nós exaltamos o teu nome, Senhor.
na beleza da tua santidade. E nós queremos caminhar debaixo desta palavra. Oh, o Senhor dará sinais. O Senhor nos mostrará, ó Deus, aquilo que o Senhor tem preparado. Mas não nos permita nos iludirmos com sinais, porque ainda é maior do que o Senhor tem. Ó Deus, que possamos levantar altar de sacrifício, ó Deus, para pedir orientação a Ti. Ó Deus, que essa palavra seja uma palavra que vai nos motivar, nos fazer caminhar. Durante o mês de outubro, Senhor, será o mês de levantar altar aqui nesse lugar. E o Senhor irá responder, ó Deus, aos altares que levantaremos aqui nesse lugar. Nos leve em paz, nos guarda, Senhor, nos proteja. Deus abençoe o Brasil, abençoe a nossa pátria. Acreditamos em dias melhores, ó Deus amado, para a nossa nação. Oh, aleluia. E que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora do Senhor Jesus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra. E todo o povo que foi abençoado, diga: antes de você ir embora, ali fora tem uma cantina de empadão. Guarde o meu pedaço, tá? Abençoe a nossa juventude. E você tem que abraçar no mínimo 2 pessoas. Dê um abraço aí em 2 pessoas. Diga: olha, Deus tem resposta para você. Tem sinais de Deus para você. Vai em paz, Deus te abençoe. Um bom retorno para sua casa.